março não é um mês de começar projetos, de iniciar ciclos. Muito pelo contrário, ele é um mês de terminarmos bem. E terminar bem é uma arte que muitas vezes não nos foi ensinada. Desde criança nós somos motivados a correr atrás, a iniciar algo novo, mas raramente a gente aprende a como finalizar ciclos com consciência. Oi, meu nome é Daniela Santos, eu sou taróloga, artesã e perfumista botânica. E no vídeo de hoje eu vim falar aí sobre os temas e energias que vão nos atravessar no mês de março. Esse mês que, segundo a minha tiragem coletiva anual, será regido pelo arcano O Mundo. O Mundo é essa carta que vai falar sobre conclusão, finalização de processos, sobre síntese, integração. É uma carta que, quando ela aparece pra gente, traz uma sensação de integridade, de propósito, de plenitude. Ela nos ensina a dançar com o fluxo da vida dentro dos limites dos contornos. Se fevereiro foi pra gente o mês da estrutura, da organização, do direcionamento de caminho, março é esse mês que vem nos ensinar a nos movimentarmos dentro da forma, a vivermos dentro dela sem enrijecer, a habitar regras sem surtar, a explorar as rotinas que a gente vinha mantendo, né? A experimentarmos dentro daquilo que foi construído. Ela traz uma sensação de leveza, de fluir, né? Das coisas que se colocam em movimento, que estão sempre em movimento. Quando a gente está sob o domínio dessa carta, existe uma calma diferente, uma certa lucidez. É sobre entendermos aonde chegamos, o que conquistamos e o que se desfez pelo caminho. E assim, é interessante a gente perceber aqui no mês de março que alguns finais eles chegam de forma silenciosa. Por mais que pareça que externamente as coisas tá tudo bem, né? Esse tudo bem, muitas vezes ele está relacionado a um certo comodismo, a um certo conforto. Então, mês de março, ele vem aí também para fazer uma organização interna, né? Refletir sobre essas energias que, na verdade, estão estagnadas na nossa vida. A gente acaba repetindo o processo, se mantendo ainda em padrões que já finalizaram por comodismo, e isso traz uma certa estagnação. Então, olhar aí para esse fluir da vida é importante agora aqui no mês de março. Algumas perguntas interessantes que vale o questionamento aqui ao longo do mês. O que já cumpriu o seu papel na minha vida? Reconheço isso, olho para isso e libero isso. O que já ultrapassou, mas eu continuo carregando por hábito. Aquilo que que eu continuo carregando por hábito, né? Aquilo que eu falei, da estagnação, do comodismo. Então, uma boa pergunta para se fazer aí ao longo do mês. A terceira pergunta é: o que mudou em mim que eu não reconheci? Quando eu falo que alguns finais eles chegam de forma silenciosas, a gente está falando de alguns finais internos também, né? Não só de ciclos e relações. Então, a gente muda e às vezes a gente não percebe que mudou, ou a gente não identifica, né? Reconhece essa mudança. Então, uma boa pergunta para se fazer aí também. E por último, o que significa finalizar com integridade? Que é finalizar bem uma situação, finalizar com honestidade, com presença. Então, uma boa pergunta para se fazer aí ao longo do mês de março. Se em janeiro a gente se colocou em movimento, em fevereiro a gente ganhou direcionamento, em março a gente ganha propósito. E aqui, quando eu falo de propósito, eu tô falando desse alinhamento daquilo, das minhas ações, né, daquilo que eu faço na prática, para aquilo que me preenche, para aquilo que faz sentido viver, né? Então, é um mês, né, que a gente vai estar mais determinada a fazer esse alinhamento, a colocar em prática aquilo que faz sentido pra gente, que a gente vem falando há algum tempo e que às vezes a gente vinha empurrando com a barriga, porque às vezes é difícil se colocar no momento. Março traz essa relação aí de propósito nas nossas vidas. É possível que ao longo do mês a gente sinta que a gente comece a reconhecer padrões que já não fazem mais sentido pra gente,
que a gente tenha uma sensação de completude, de finalização, de conclusão dentro das nossas relações, dos nossos projetos, né, do nosso dia a dia, do cotidiano. Isso pode ser para qualquer coisa, pode ser para academia, que já não faz mais sentido que você continue naquele lugar, ou então para um hábito, né, de não estar na academia, né, de um sedentarismo. Olha, isso aqui já deu, agora eu quero, né, partir para outra coisa. Pode ser relações de amizade, pode ser relações amorosas, trabalho, projetos, pendências que a gente foi acumulando ao longo da vida, assim, né, que agora a gente diz, chega, vou olhar para isso com presença. Né? Então pode ser que aí a gente sinta uma sensação de conclusão ao longo do mês. Que nos leva também a ficarmos mais conscientes das nossas escolhas, né? Do que porque a gente faz e deixa de fazer aquilo que a gente deseja de fazer. Então isso provavelmente vai estar mais pungente na gente, assim, essa consciência das nossas ações, das nossas escolhas. É possível também porque a Carta do Mundo traz esse componente de realização, então que a gente tenha algum desejo, algum sonho realizado. E aqui é importante que a gente saiba reconhecer, né? Porque às vezes a gente vem esperando algo acontecer e aí acontece e a gente continua andando como se nada tivesse acontecido. É importante que a gente reconheça, que a gente pare, que a gente celebre, que a gente agradeça, né, as nossas conquistas aí ao longo de março. Conquistas que provavelmente vieram já de algum tempo, né? Não é algo que vai, olha, aconteceu em março. Mas que em março que a gente reconheça isso, né? Ou que a gente ganhe o reconhecimento disso. Que a gente esteja mais consciente daquilo que a gente construiu. Mas é possível também que a gente tenha um certo medo, um certo apego às finalizações, né? Finalizar processos, eles são realmente difíceis para muitas pessoas, inclusive para mim, né? Algumas coisas são mais fáceis, outras são mais difíceis. E muitas vezes são difíceis porque a gente apega às pessoas, às situações, a lugares, mesmo que já não sejam mais condizentes, né, com aquilo que a gente está vivendo hoje em dia. Mas às vezes parece que soltar é como se a gente negasse um pouco da nossa história. Então a gente se apega, fica com medo, né? Medo do futuro também, medo do devir, né? E essa carta, ela traz um componente que é a gente não tentar preencher o vazio com algo novo logo de cara, né? Dançar com esse término, se manter na presença, né? Deixar as coisas irem com integridade, com presença, né? Permitir a síntese, né? Então são questões que vão aparecendo aí ao longo do caminho. Aqui vão algumas dicas práticas de como a gente lidar com essa energia. Primeira converse sobre seus encerramentos, né? Então eu tô falando aqui já há algum tempo sobre essa energia de conclusão, de finalização, de realização. Vamos fazer isso com honestidade, integridade? Vamos conversar, vamos sentar e conversar sobre isso? Não é sobre dar um perdido nos outros, ou em situações, em projetos, em lugares, né? É sobre a gente, olha, isso aqui fez sentido pra mim, isso aqui já não faz mais sentido pra mim, né? E pra isso, às vezes, a gente precisa sentar e conversar, né, com outras pessoas envolvidas sobre isso, com honestidade e presença. Eu tô sentindo que eu tô falando honestidade e presença diversas vezes nesse vídeo, mas é sobre isso. Integridade é sobre isso. Então, se permita terminar histórias, finalizar pendências. Uma pendência que é muito comum, que a gente às vezes não se dá conta, são aqueles gastos recorrentes, aqueles streams que a gente fica sugando a nossa energia financeira e que a gente não olha. Esse é o mês, vai lá, olha para todos os gastos recorrentes que você tem e vê qual é o inútil. Finaliza esses gastos, finalize pendências, feche acordos antigos que não fazem mais sentido para você. Uma boa coisa para se fazer em março também é fazer práticas que alinhem corpo, mente e emoções, né? Como yoga, dança, meditação ativa. Isso vai te ajudar a trabalhar essas sensações, esses sentimentos, a se manter em movimento,
e trazer essa consciência para o corpo. Então, práticas aí que tragam essa integração são muito interessantes de se praticar ao longo do mês de março. Próximo, eu já falei algumas vezes aqui, mas celebre as suas conquistas, celebre as suas vitórias, por menores que possam parecer aos outros. Celebre. Permita-se manter na presença, permita-se curtir o momento, curtir esse tempo expandido que parece que o mundo traz pra gente. Não corra para a próxima coisa, para a próxima aventura, para o próximo relacionamento, para o próximo projeto. Não. Permita-se ficar passar um tempo com esse final, né, com esse encerramento. E agradeça. Agradeça aquilo que você viveu, a contribuição que foi para a sua história, para a pessoa que você se transformou hoje em dia. E é isso. Mês de março é um mês que provavelmente vai ser mais tranquilo em relação a essa nossa relação, né? Mas assim, um mês mais tranquilo com essa relação com o tempo, que nos convida a sentar, a estarmos presentes naquilo que a gente faz, a olhar as nossas conquistas, a celebrar, a finalizar processos com presença, não tem outra palavra para falar aqui. E é isso, se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, já manda para aquela pessoa que você acha que vai gostar também, porque isso ajuda, né, no crescimento e na divulgação do canal. E me conta aqui nos comentários o que você acha que está finalizando esse mês, como você lida com finalização e encerramentos. Até o próximo vídeo.